Somos verdadeiramente livres ou somos apenas o resultado das forças que nos cercam? Há quem diga que somos moldados inteiramente pelo ambiente, como se a alma humana fosse um pedaço de cera que o mundo externo amassa, dobra e modela conforme seus próprios caprichos. Chamam a isso de behaviorismo. Segundo essa doutrina, não escolhemos o que fazemos, pensamos ou sentimos. Apenas respondemos a estímulos, reagimos, como marionetes que dançam ao som das circunstâncias. Mas será isso mesmo? Será que não há em nós algo mais profundo do que uma simples reação? Algo que decide, que escolhe, que julga? Permita-me então fazer o que sempre fiz, perguntar. Pois é assim que se alcança a verdade, não aceitando respostas prontas, mas examinando-as, testando-as, expondo-as à luz da razão. A filosofia começa quando deixamos de repetir e passamos a questionar. Diga-me então, quando você escolhe entre dois caminhos, o faz porque decidiu ou apenas porque foi empurrado? Se você ajuda um amigo em dificuldade, é porque o ambiente o condicionou para isso ou porque reconheceu que era justo agir assim? E se você mente ou rouba, é apenas um reflexo do meio ou houve, em algum momento, uma escolha verdadeira? Se tudo o que fazemos é produto do ambiente, então ninguém pode ser responsabilizado por nada. O homem justo não é justo, apenas foi bem moldado. O injusto não é culpado, apenas foi mal condicionado. E se isso é verdade, por que elogiamos ou condenamos as ações humanas? Por que premiamos uns e punimos outros? Por que educamos se tudo é programação? A própria ideia de virtude desaparece. Não há mais coragem, nem bondade, nem temperança, só adestramento, dizem alguns. Mas é um fato. O ambiente nos influencia. Concordo. De fato, somos moldados em parte por aquilo que nos rodeia. A família, a cultura, as experiências, tudo nos afeta. Mas será só isso? Se somos apenas um produto, como explicar o homem que se rebela contra seu meio? Como explicar o escravo que, mesmo acorrentado, pensa em liberdade? Como explicar o mártir que escolhe a verdade, mesmo quando ela custa a vida? Olhemos agora para os que defendem essa teoria de que o ambiente é tudo. Um de seus principais nomes, o Sr. Skinner, dizia que é possível mudar as pessoas mudando o ambiente. Muito bem, mas pergunto, quem decide mudar o ambiente? Quem escolhe qual ambiente criar? Se o ambiente molda as pessoas, mas Skinner molda o ambiente, então Skinner não é apenas moldado, ele molda, ele escolhe, ele decide. E se ele pode decidir, então não está completamente determinado. E se ele não está completamente determinado, então a teoria que ele mesmo defende está no mínimo incompleta. Há aqui uma contradição. O behaviorista age como um homem livre, ao mesmo tempo que nega que exista liberdade. Ele constrói teorias, escolhe métodos, testa hipóteses, e tudo isso exige escolha, exige julgamento, exige um mínimo de autonomia. Logo, sua própria prática científica contradiz sua teoria determinista. A ciência, meu amigo, precisa da liberdade. Ela não pode existir sem ela. Pois o que é o método científico senão a comparação de hipóteses, a escolha entre caminhos, o teste de alternativas? Se tudo fosse predeterminado, só haveria um único caminho a seguir. E sem alternativas, não há ciência, há apenas repetição. O verdadeiro cientista não aceita a primeira explicação que lhe aparece. Ele investiga, ele compara, ele formula teorias e, acima de tudo, escolhe entre elas. Se ele não fosse livre para fazer isso, a ciência jamais teria nascido. Portanto, se a ciência existe, é porque existe liberdade. E se a própria ciência que defende o determinismo só pode existir graças à liberdade,
Então essa ciência se contradiz em sua base. Mas voltemos ao ser humano comum. Você, eu, qualquer um. Somos influenciados pelo ambiente? Sim. Mas também somos capazes de observar essas influências. E ao observá-las, podemos questioná-las. E ao questioná-las, podemos recusá-las. Isso é liberdade. Não liberdade absoluta, pois ninguém é totalmente livre, mas liberdade suficiente para não sermos escravos. Liberdade suficiente para sermos responsáveis. A liberdade não está na ausência de influência, mas na presença de consciência. O homem livre não é aquele que faz tudo o que quer. Isso seria apenas seguir impulsos. O homem verdadeiramente livre é aquele que age com conhecimento de causa, que escolhe sabendo por que escolhe, que entende suas motivações e decide entre elas. Alguns dirão, mas a liberdade é uma ilusão, já está tudo decidido antes mesmo de escolhermos. Eu pergunto, quem decidiu isso? O ambiente? Mas então até essa afirmação foi determinada. E se tudo está determinado, inclusive a crença de que tudo está determinado, como sabemos que é verdade? Essa é a armadilha do determinismo radical. Ele se anula por dentro. Se tudo está predeterminado, inclusive o nosso pensamento, então nada é confiável, nem mesmo a ideia de que tudo está predeterminado. Só podemos buscar a verdade se partirmos do pressuposto de que somos, em alguma medida, capazes de escolhê-la. Caso contrário, todo pensamento é vão, toda filosofia é ilusão. E eu te pergunto, por que estamos aqui se não acreditamos que há valor em pensar? A liberdade é, portanto, a condição do pensamento, e o pensamento é a base da humanidade. Por isso, amigo, não te deixes convencer por ideias que te roubam a alma. Não és apenas o reflexo do mundo, és também seu intérprete, seu crítico, seu transformador. E como transformar o mundo sem antes transformar a si mesmo? E como transformar a si mesmo sem liberdade? Como escolher o bem se não podemos escolher? Voltemos então ao que sempre ensinei. Conhece-te a ti mesmo, pois aquele que se conhece percebe que há dentro de si algo que o mundo não pode tocar. Um centro de decisão, uma alma que pondera, que ama, que deseja a verdade. O ambiente pode te influenciar, pode te ferir, pode te ensinar, mas ele não pode te definir por completo, a menos que tu entregues a ele o controle da tua alma. Lembra-te disso. O ambiente forma, mas não determina. A escolha é tua. E por essa escolha ser tua, tu és livre. E se és livre, então podes buscar a verdade. Podes viver com virtude. Podes enfim ser mais do que o mundo espera de ti.